Fala aí pessoal, aqui é o Luiz e sim, eu vou voltar a fazer intros. Por mais que eu não goste muito dessa ideia, e quando eu quero dizer intro é, sei lá, dizer um bordão inicial, tipo... Fala aí galera, aqui é o Luiz. Eu não sei, não gosto muito da ideia. Enfim, vamos direto ao ponto. Eu amo filmes de terror. Principalmente quando são filmes de terror que misturam ficção científica, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre um filme de terror com ficção científica. O único problema é que não é exatamente um bom filme, mas tinha potencial, pelo menos eu acredito que tinha bastante potencial, pena que a execução não ajudou muito. Então hoje vamos falar sobre O Enigma do Horizonte, um filme que tem um elenco com alguns atores bem famosos, um diretor bem famoso, uma boa ideia, um bom orçamento, foi um fracasso comercial. Isso só prova um ponto que eu acho bastante importante e que deve ser reafirmado sempre que possível. Um filme ter um grande orçamento ou ter bons atores não significa que ele vai ser um sucesso de fato, mesmo que tenha um bom diretor por trás desse projeto e mesmo que tenha uma boa ideia. Não significa que vai ser um bom filme e muito menos que vai ser um grande sucesso comercial. Em 2040, a humanidade decidiu brincar de Deus. Construíram uma nave chamada Event Horizon que era capaz de dobrar o espaço com um motor gravitacional. Então, o que ela fazia? Ela basicamente viajava de um ponto a outro de forma instantânea. Só que durante o primeiro teste, o motor foi ligado, a nave estava ativa, ela atravessou o buraco de minhocas e ela simplesmente desapareceu. Sem rastros, sem explicações, e o governo obviamente fez o que sabe de melhor. Fingiu que nada aconteceu e jogou para debaixo dos panos. 7 anos se passaram desde que a nave desapareceu e do nada, absolutamente do nada, perto de Netuno, foi captado um sinal de emergência supostamente vindo da Event Horizon. Só que o som era basicamente um monte de barulho e dava para ouvir alguns sussurros em latim no fundo do áudio lá. Foi impossível verificar vestígios de vida. Os TDRs receberam apenas esta única transmissão. Eu sempre acho que é uma ótima ideia você ouvir alguns sussurros em latim e viajar uma distância absurda do seu planeta para ir verificar se tem alguém vivo naquela nave. E obviamente foi isso que fizeram, já que é um filme de terror, e em filme de terror é proibido ter decisões inteligentes. Mas é bem convidativo ser um personagem burro. A nave de resgate Lois e Clark, ela é enviada para investigar, e junto vai o Dr. Ware, que é o cara que criou o motor gravitacional. Ele não tá batendo muito bem na cabeça. Desde o início do filme, ele tem tido alguns pesadelos e alucinações com a esposa morta. Então, a saúde mental do cara não tá exatamente em dia. Mas durante a viagem, ele explica como a nave funciona, que ela cria o buraco de minhocas para viajar de um ponto ao outro de forma instantânea. Mas tem um porém. Ela não viaja de uma forma tradicional. Supostamente, ela é capaz de viajar entre dimensões. E para onde ela foi? Bem, não sabemos. Mas quando os tripulantes da nave de resgate encontram a Event Horizon, ela tá lá, simplesmente quietinha na órbita baixa de Netuno. Eles entram na nave e, obviamente, já tá todo mundo morto. O interior da nave tá praticamente congelado e não tem gravidade. A nave tá apagada. O que significa, obviamente, nada de bom. Claro, é um filme de terror, então isso significa que tá tudo certo. A gente pode entrar e ficar nessa nave maravilhosa, perdida no espaço, que a gente não sabe pra onde ela foi. E é claro que logo depois de entrar na nave, algo dá errado. O Justin, que é um dos membros da equipe de resgate, ele é simplesmente sugado pra dentro do motor gravitacional. E quando ele sai, o cara tá simplesmente em estado de choque. Ele não consegue dizer o que ele viu ou o que aconteceu nesse tempo que ele ficou lá dentro. Obviamente, isso é uma coisa muito positiva. Ninguém pensa, devemos dar o fora dessa nave. Não. Peter, podemos ir? Esse lugar está me apavorando! Sim, você quer ir respirando pra cá? Não quero! Vamos! Droga! Só que outro membro da equipe de resgate, ela começa a ter algumas alucinações. A Peters vê o filho dela sentado em cima de uma mesa com as pernas toda machucada. E é claro que as alucinações só vão aumentando e aumentando e aumentando, e outros tripulantes também começam a ver coisas e ouvir coisas.
a Event Horizon, ela tem a capacidade de meio que reconhecer seus traumas, seus medos e suas inseguranças e amplificar tudo isso. Vão acabar te deixando um pouco louco. Inclusive, o Dr. Worm, obviamente, como ele já não estava com a saúde mental em dia, ele é o primeiro a cair. Ele tem visões com a esposa dele de novo e ele acaba arrancando os próprios olhos. Porque ele queria enxergar como a nave enxerga, ele queria ver o que a Event Horizon está vendo. No caso, sei lá o que a Event Horizon está vendo. E logo depois, obviamente, ele decide que ninguém vai sair da Event Horizon. Nunca mais. Todos fazem parte da tripulação da nave agora. Então ele sabota a Lois e Clark, e a nave é destruída e todo mundo é forçado a ficar dentro da Event Horizon. E a partir desse momento ele começa a caçar os outros membros da tripulação. O Justin, ele acaba meio que se suicidando, só que isso dá errado, né? Ele não chega a se matar de fato, mas ele tenta. Mas ele não chega a se matar, ele sobrevive de uma forma assim... Ele tá totalmente ferrado e eles colocam ele dentro de um tubo. A Peters tem visões com o filho de novo e... ela não deu tanta sorte assim não, ela morreu. O médico da equipe também acaba morrendo, já que o Dr. Ware aparece lá sem olhos e simplesmente... É difícil descrever o que acontece nessa cena, porque o YouTube não vai gostar que eu diga de uma forma muito explícita, mas eu posso dizer que ele foi aberto, literalmente. É uma cena digna de Silent Hill. Ele foi aberto, é isso que eu posso dizer. Tem poucas mortes, a tripulação é pequena e o filme realmente ele decide que vai matar o máximo de gente possível no menor tempo possível. E o máximo de gente possível é quase ninguém, pra ser sincero. É complicado esse filme, é complicado, mas pouca gente morre. No clímax do filme, o Miller, que é o líder da equipe de resgate, confronta o Dr. Ware na sala de máquinas e ele aciona o protocolo de autodestruição da Event Horizon. Só que o protocolo de autodestruição dela não significa que a nave inteira vai explodir. É que a nave ela tem duas partes. Essas duas partes são conectadas por uma ponte e o protocolo de autodestruição é para destruir somente a ponte. Então ele vai preservar a parte do motor da nave e a parte da frente, que é tipo a cabine da nave, que vai servir como um bote salva-vidas. Então, temos 3 personagens que sobrevivem, que é o Justin, todo ferrado dentro de um tubo, o Cooper e a Stark. Na cena final, antes do filme acabar ali, a Stark tem uma visão com a equipe de resgate que tá chegando lá para ajudar eles. Ela tem uma visão como se um desses membros fosse o Dr. Ware. Eles estão bem, eles estão conosco. Você está conosco. É um final meio esquisito, pra ser sincero. Tipo, eu acho que não precisava disso. Foi meio que uma tentativa, tipo, deixa eu dar o último susto no telespectador, mas... sei lá. Acho que não precisava. Muita coisa desse filme pode ser definida como... é uma tentativa de fazer algo bem feito. É uma tentativa. Só que tem um pequeno problema e a gente vai chegar nisso daqui a pouco. É importante deixar claro que eu gosto desse filme. Mas eu também gosto de pizza fria e de salgado frio e de algumas coisas de massa fria. Nem tudo que a gente gosta significa que é bom de fato. O começo é ótimo. A atmosfera do filme, eu gosto da atmosfera do filme. Eu acho meio bacana. Principalmente quando a gente fala sobre, por exemplo, o interior da nave e tudo mais. Eu gosto. Tem um tom de mistério, tem um tom de tensão, mas depois parece que o roteiro do filme foi escrito pra alguém que esqueceu, tipo, como criar um terceiro ato, como terminar um filme. E nada é muito bem desenvolvido, nada é muito bem construído, nada é tão explorado quanto poderia ser. Eu gosto quando tem uma certa ambiguidade, mas o clímax do filme acontece em 20 minutos. E o resto... é só correria, gritaria e potencial desperdiçado. Tentam criar um gancho lá no final, com a cena da Stark, mas já é meio tarde demais pra gente tentar deixar tipo um espacinho pra uma sequência, ou sei lá, qualquer coisa.
a essa altura, o público já não tá mais interessado a esse ponto. E às vezes, talvez, até poderia ter sido feito algo interessante. Mas como tudo nesse filme, só fica na área do poderia, mas não é. E aí entra no problema que eu queria falar. O filme tem 90 minutos. Só que ele era pra ser muito maior do que isso. Cortaram cerca de 30 minutos de cenas desse filme aqui. Algumas consideraram que seria pesado demais e queriam conter a classificação indicativa o máximo possível. Outras cenas foram simplesmente cortadas por falta de tempo e orçamento. Então, bem, eu não posso afirmar que o filme seria muito melhor, porque não existe um corte do diretor, já que essas cenas extras acabaram se perdendo ao longo dos anos. Quando foi lançado em home video, o filme fez até tinha um sucesso legal e o estúdio considerou a ideia de lançar uma versão do diretor, mas como eu disse, as imagens já estavam corrompidas, outras estavam com uma qualidade baixa demais, então eles optaram por simplesmente deixar como estava. As cenas deletadas mostrariam mais do que aconteceu com a tripulação original e, pelo que eu pude ver, tem cenas muito pesadas. Tem um vídeo no filme que mostra o que aconteceu com a tripulação original, que é tipo... tá acontecendo uma grande loucura ali, sabe? Tem canibalismo, mutilação, é muita coisinha violenta. Tem um cara que ele tá literalmente assim, segurando os olhos dele. Então, eu entendo que o estúdio deve ter olhado pra essa cena completa e pensado, não dá pra lançar isso. Mas eu gostaria de ver essa cena completa e eu gostaria de ver o filme completo como um todo, porque 30 minutos é muito tempo pra se cortar. É complicada a situação desse filme. Mesmo assim, o tempo foi um pouco gentil e ao longo dos anos ele encontrou o seu público e acabou ganhando os status de um filme cult. Porque nada é mais cult do que um filme com um fracasso comercial, meio violento e mal editado. Não tem nada mais lindo do que isso. Mas, só pra não deixar vocês sem nada sobre Event Horizon, teve um projeto que era para ser uma série de TV baseada no filme e parece que a Amazon ia produzir. Só que a última notícia que a gente teve sobre isso foi lá em 2019. Desde então, não tem mais nada. Eu acho que seria uma ideia muito boa. Eu acho de verdade, eu acredito mesmo que seria uma ideia bem legal de explorar nesse formato de série. Provavelmente não vai acontecer. Eu poderia simplesmente terminar esse vídeo dizendo que havia uma boa ideia, mas teve uma execução ruim e foi um fracasso comercial. O orçamento foi de 60 milhões de dólares, mas arrecadou apenas 26 milhões. A crítica chamou de confuso, violento e mal editado. Eu concordo, em partes. Mas não é assim que eu quero terminar. Eu quero jogar um pouco de luz aqui, para que a gente termine de uma forma um pouco positiva, porque existe um legado indireto desse filme. Vamos lá. Tem uma nave abandonada, ela manda um sinal de socorro, a nave de resgate chega, a tripulação está morta, mas a nave está viva. O protagonista tem alucinações, tem um artefato distorcendo a mente dele, e é claro que eu estou falando sobre Dead Space. Sim, existe uma certa inspiração em Event Horizon para a criação de Dead Space. O próprio criador de Dead Space, ele citou Event Horizon como um dos filmes que ele buscou inspiração. Tem vídeos de uma entrevista sobre isso, e eu vou deixar o link aí na descrição. Isso daí vai acontecer lá mais ou menos para os 8 ou 9 minutos de vídeo. Depois dá uma olhada, ele cita várias inspirações que ele teve para criar Dead Space, e esse filme é uma delas. Então, é bom que alguém reconheceu um pouquinho do potencial desse filme e criou algo se inspirando nesse filme. Claro, não foi só em Event Horizon, mas é um dos filmes que inspirou Dead Space. Eu acho bacana terminar o vídeo dessa forma, porque apesar de ter sido um fracasso comercial e muita gente não vai se lembrar desse filme, provavelmente, mas ele teve um impacto positivo, mesmo que indireto. Eu acho legal terminar de uma forma um pouco mais positiva, digamos assim, já que a gente não vai ter uma série, já que a Amazon meio que simplesmente sumiu com a ideia. O Enigma do Horizonte não é um filme perfeito, mas talvez seja isso que o torna tão fascinante. Ele é um lembrete de que os monstros não estão
apenas debaixo das nossas camas. Mas o pior monstro que a gente poderia enfrentar é aquilo que carregamos dentro de nós mesmos. E se o espaço é infinito, talvez o inferno também seja. E eu acho que é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse. E até o próximo.